Você já se sentiu como se estivesse nadando contra uma maré implacável, onde, não importa o quanto se esforce, parece que o mundo ao seu redor não se move? Cada passo, cada sacrifício, simplesmente parece se perder na imensidão das circunstâncias. Já sentiu a frustração de lutar e lutar, apenas para perceber que as paredes ao seu redor continuam tão sólidas quanto antes? Agora, imagine outra cena, você, em um barco à deriva. Mas desta vez, em vez de remar com desespero contra a correnteza, você ajusta as velas. Em vez de lutar contra o inevitável, você se alinha a ele. As ondas que antes eram obstáculos, agora se tornam suas aliadas, levando você exatamente para onde deseja ir. Parece impossível? Mas, e se eu te dissesse que esse poder já está dentro de você? Há uma chave antiga, uma filosofia que muitos dos maiores líderes e pensadores da história utilizaram para transformar dificuldades em oportunidades: o estoicismo. Ao mergulhar nesses ensinamentos, você descobrirá que, na verdade, não são as circunstâncias que precisam mudar, mas a sua perspectiva. As mesmas situações que antes pareciam montanhas intransponíveis, agora se tornarão degraus para uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais sábio, mais resiliente. Neste vídeo, vamos juntos explorar como o estoicismo pode ser a bússola que guiará seus passos em direção ao que antes parecia impossível. Aqui, você não apenas reacenderá as esperanças perdidas, mas aprenderá a transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Afinal, o verdadeiro segredo não é moldar o mundo à sua vontade, mas sim moldar a si mesmo para navegar por ele com maestria. Então, prepare-se. O caminho está diante de você, e a mudança que você tanto busca já começou. Os antigos estoicos nos legaram uma das ferramentas mais poderosas para enfrentar a vida moderna. Ataraxia, um estado de paz interior elevado. Mas o que torna essa ideia tão relevante? A resposta está no caos emocional que permeia nossas vidas diárias. Sentimos que as coisas estão fora de controle, somos bombardeados por conflitos, responsabilidades e demandas emocionais que nos sugam. A ataraxia, no entanto, nos oferece algo raro e precioso: um refúgio mental, onde as turbulências externas não têm o poder de nos desestabilizar. Marco Aurélio, o imperador romano que governou o maior império da Terra, enquanto lidava com batalhas, traições e crises pessoais, falava sobre a cidadela interior. Não era apenas uma metáfora bonita. Ele se referia à capacidade que cada um de nós tem de construir uma fortaleza mental, intransponível pelas dificuldades externas. Imagine por um momento, uma mente inabalável, como um castelo impenetrável que, diante das críticas, insultos ou desastres, permanece intacto. A cidadela é um lugar onde a sua paz interior reina suprema. Nessa fortaleza, você se protege das tempestades emocionais e mantém a serenidade, independentemente do caos ao redor. Esse conceito, chamado de ataraxia, nos desafia a mudar nossa percepção sobre controle. Não podemos dominar as circunstâncias da vida, mas podemos, e devemos, dominar nossas reações a elas. Epicteto, outro gigante do estoicismo, já nos alertava: não são os eventos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. Pense nisso. As situações em si não têm o poder de nos afetar. É nossa narrativa interna que define se uma situação será fonte de dor ou apenas um incômodo passageiro. Mas como essa filosofia pode ser aplicada em nossas vidas caóticas? Vamos para um exemplo prático. Imagine uma reunião com amigos. A conversa se intensifica quando o debate vira para a política. Alguém ataca frontalmente suas opiniões, desrespeitando sua perspectiva de maneira agressiva. Sua primeira reação natural seria revidar, aumentar o tom da conversa, tentar vencer a discussão. Mas pense, o que isso lhe traria além de estresse e ressentimento? É exatamente aí que ataraxia se manifesta. Ao invés de reagir impulsivamente, você pode escolher pausar. Você respira profundamente e lembra que a reação emocional dos outros não está sob seu controle, mas a sua está. Você mantém sua compostura, fala com clareza, exigindo respeito sem levantar a voz, sem ser dominado pela raiva. No momento em que você domina suas emoções, a verdadeira vitória já está alcançada, porque a paz interior foi preservada. Agora, observe o impacto disso. Você não só evita uma discussão destrutiva, como também demonstra uma força silenciosa, o tipo de autocontrole que inspira respeito. Ao praticar a ataraxia, você se torna um espelho de serenidade em meio ao caos. E essa serenidade não apenas protege você,
mas transforma situações ao seu redor, levando os outros a questionarem suas próprias atitudes. Portanto, o que os estoicos nos ensinam é que a verdadeira liberdade não é uma questão de poder sobre os outros ou de mudar o mundo, mas de conquistar a si mesmo. Asterisco ataraxia asterisco é a habilidade de, em qualquer circunstância, manter-se centrado, de controlar a única coisa que está verdadeiramente em nossas mãos, nossa resposta aos eventos. E, nesse controle, encontramos uma paz inabalável, uma calma que nos permite navegar pela vida com sabedoria, transformando cada dificuldade em um trampolim para o crescimento. Imagine-se em uma situação em que todas as suas expectativas são atendidas perfeitamente. As pessoas agem exatamente como você espera, o trabalho flui sem problemas, e a vida parece seguir um roteiro que você mesmo escreveu. Agora, volte à realidade. A vida raramente funciona assim. E quando ela falha em atender às nossas expectativas, a frustração e o estresse tomam conta. Esse peso emocional, essa necessidade incessante de controlar cada detalhe, nos desgasta. Aqui entra um dos ensinamentos mais profundos dos estoicos: a arte do desapego. O desapego estoico não é sinônimo de indiferença ou apatia. Pelo contrário, é um dos atos mais poderosos de libertação emocional. Imagine que você está à beira de um rio, observando a correnteza fluir. Você não tenta controlar o fluxo da água, não se agarra às folhas que passam, apenas observa. Essa simples cena ilustra perfeitamente a essência do desapego: estar presente, sem tentar manipular o curso natural dos eventos. Agora, pense nas vezes em que você se frustrou porque algo não saiu conforme o esperado. Quantas horas foram desperdiçadas em ansiedade, em raiva, em resistência ao que você não podia mudar? O desapego nos ensina que, ao parar de lutar contra as correntes da vida e aceitá-las como são, encontramos um alívio profundo. É como soltar uma corda que você estava segurando com força, permitindo que a tensão desapareça. O que permanece? Paz. E essa paz não é passiva, é ativa. É a paz de alguém que compreende que, embora não possamos controlar os eventos, podemos controlar como reagimos a eles. Sêneca, um dos maiores estoicos, nos lembra que a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem a dependência ansiosa do futuro. Esse pensamento nos desafia a nos libertarmos da prisão do e se e do quando, e a focarmos no único momento que verdadeiramente importa: o agora. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o desapego não é sobre desistir dos nossos sonhos ou ambições. É sobre eliminar a ansiedade que surge ao tentar controlar aquilo que nunca esteve sob nosso domínio. Essa ideia estoica ressurge na obra de Eckhart Tolle, mestre espiritual moderno e autor do best-seller O Poder do Agora. Ele fala da importância de se desvincular das reações automáticas, aquelas respostas emocionais intensas que surgem quando nossas expectativas não são atendidas. Tolle nos convida a focar no momento presente, e ao fazermos isso, descobrimos que a maior parte de nossas preocupações vem de tentativas fúteis de controlar o futuro ou de resistir ao passado. Agora, como podemos aplicar essa sabedoria milenar em nosso dia a dia? Pense em uma situação comum, como um desentendimento com um amigo. Talvez as coisas saíram do controle, e você está mergulhado em sentimentos de frustração e mágoa. É aqui que o desapego se torna sua ferramenta mais poderosa. Ao invés de ficar preso à necessidade de vencer a discussão ou de forçar o outro a concordar com você, pergunte-se: o que eu realmente posso controlar aqui? A resposta, invariavelmente, será: suas próprias reações. Você não pode controlar o que o outro pensa ou sente, mas pode controlar como responde. E ao escolher desapegar-se do desejo de controlar o outro, você cria espaço para a paz e a clareza surgirem. Essa prática não acontece da noite para o dia. O desapego é uma habilidade que se cultiva aos poucos. Uma maneira eficaz de começar é com exercícios de respiração profunda. Em meio ao caos de um dia agitado ou de um conflito emocional, reserve um momento para fechar os olhos e respirar. Ao focar na sua respiração, você treina sua mente a se distanciar da necessidade de controle, aceitando os pensamentos e sentimentos que surgem sem julgá-los. Aos poucos, essa prática cria uma fundação sólida para enfrentar desafios futuros com mais serenidade. O desapego, portanto, não significa desistir ou ser passivo diante da vida. Pelo contrário, é um ato de empoderamento. É a decisão consciente de focar sua energia naquilo que realmente importa e que está sob seu controle. Como Epicteto nos ensinou, não são os eventos em si que nos perturbam, mas nossa interpretação deles.
E a interpretação que fazemos das situações é moldada, em grande parte, pela nossa capacidade de desapegar-se das expectativas rígidas e do desejo de controle. Ao abraçar essa sabedoria estoica, você encontrará uma liberdade que muitos buscam, mas poucos alcançam. Uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas da maneira como você escolhe reagir a elas. E com essa liberdade, você não apenas encontrará paz, mas também uma força inabalável para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe traga. Em uma era onde somos constantemente bombardeados por estímulos, responsabilidades e desejos, o conceito de simplicidade parece quase arcaico. No entanto, os estoicos nos ensinam que é justamente na simplicidade que reside uma profunda fonte de paz e contentamento. Mas será que realmente entendemos o impacto que a simplificação pode ter em nossa vida? Imagine o alívio de, aos poucos, liberar-se do fardo material e emocional que a vida moderna nos impõe. Visualize-se em um cenário natural, rodeado pela tranquilidade de um prado florido, onde o som das folhas movidas pela brisa e o calor suave do sol criam uma sensação de presença plena. Neste momento, você está desconectado do caos diário. A beleza desse instante não está na grandiosidade, mas na sua simplicidade. É como se a complexidade do mundo desaparecesse, deixando espaço para que a verdadeira paz pudesse emergir. Essa imagem não é apenas uma metáfora, mas um chamado para reconsiderar o valor de uma vida descomplicada. A filosofia estoica, profundamente conectada à natureza e à observação da vida em sua forma mais pura, nos lembra que o acúmulo, seja ele material, emocional ou digital, muitas vezes gera inquietação, ao invés de satisfação. Sêneca disse: "É pobre não aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais." Esse desejo incessante por mais, essa busca constante por uma felicidade que associamos ao ter, nos afasta da verdadeira fonte de tranquilidade, o contentamento com o que já possuímos. Epicteto complementa: "É a percepção do que você precisa, e não do que deseja, que te liberta." Esse ensinamento nos convida a refletir: quantas das coisas que acreditamos serem essenciais realmente são? Quando começamos a simplificar nossa vida, não estamos apenas nos livrando de objetos físicos, mas também de expectativas e distrações desnecessárias que sobrecarregam nossa mente. Isso não significa abrir mão de tudo ou viver de forma austera, mas sim fazer escolhas conscientes sobre o que realmente agrega valor à nossa existência. Então, por onde começar? Uma abordagem prática e poderosa é revisitar seu espaço físico. Pense em cada item que você possui. A pergunta-chave aqui é: este objeto realmente agrega valor à minha vida? A maioria de nós acumula itens que, com o tempo, se tornam apenas parte da paisagem, perdendo seu propósito original. O que acontece quando removemos esse excesso? Criamos um ambiente que reflete clareza e propósito, e que influencia diretamente nosso estado mental. O caos visual se traduz em caos mental, e o oposto também é verdade. Um espaço ordenado contribui para uma mente ordenada. Mas a simplicidade não termina no espaço físico. Nossa vida digital é igualmente sobrecarregada. Quantas horas por semana são desperdiçadas em notificações e aplicativos que nos sugam a atenção? E se você desligasse essas distrações, se decidisse quando e como interagir com a tecnologia ao invés de ser refém dela? No início, pode parecer desafiador, pois estamos condicionados a buscar essas micro-recompensas, como o ping de uma nova mensagem ou o alerta de uma curtida. No entanto, à medida que você reduz essas interferências, perceberá algo surpreendente: a recuperação de um bem valiosíssimo, o seu tempo. Tempo que pode ser dedicado a atividades que realmente nutrem sua mente e espírito, como ler um bom livro, praticar um hobby, ou simplesmente passar alguns minutos em silêncio, apreciando o presente. Esse retorno ao que é essencial nos ensina que, ao simplificarmos nossa vida, também aprofundamos nossa experiência de viver. Começamos a perceber que o prazer verdadeiro não está em adquirir ou acumular, mas em estar presente, em se engajar completamente nas pequenas, porém significativas, ações cotidianas. A simplicidade, então, não é um sacrifício. É uma escolha consciente de valorizar o que realmente importa. Como Eckhart Tolle defende em sua obra O Poder do Agora, é no momento presente, desprovido de excessos e distrações, que encontramos a paz interior. Ao nos desfazermos do ruído externo, abrimos espaço para o silêncio e, consequentemente, para a clareza. Agora, reflita: o que você realmente precisa para ser feliz? Quantos dos objetos, metas e obrigações que você carrega são, de fato, essenciais para a sua felicidade? Ao se libertar do desnecessário,
você redescobre o valor dos momentos simples. Assim como o filósofo e imperador Marco Aurélio praticava meditação diária para focar no que era realmente importante, você pode começar a cultivar a simplicidade como uma prática de vida, passo a passo. Se você acredita que a felicidade reside nas coisas simples, que o excesso complica e que a simplicidade liberta, aceite este desafio. Comente abaixo dizendo "eu tenho o suficiente". Essa afirmação, embora simples, carrega uma profunda sabedoria estoica. Lembre-se, o verdadeiro rico é aquele que precisa de menos. Imagine-se caminhando por uma floresta serena. O ar fresco preenche seus pulmões enquanto os galhos das árvores se erguem majestosos ao seu redor. Cada passo é uma nova descoberta, com o som das folhas secas estalando sob seus pés. O que torna esse momento tão profundo e significativo? Simples, é a sua total presença, o fato de você estar ali, consciente, experimentando o agora. Este é o verdadeiro significado de viver no presente. No mundo moderno, somos condicionados a correr, a planejar e a nos preocupar incessantemente. Raramente paramos para simplesmente asterisco ser asterisco. Isso nos torna prisioneiros de dois estados mentais prejudiciais: o arrependimento pelo passado e a ansiedade pelo futuro. No entanto, o filósofo estoico Epicteto nos dá uma chave para a libertação. Só há um caminho para a felicidade: deixar de se preocupar com coisas que estão além do poder da nossa vontade. A sabedoria contida nessa frase nos lembra que nossa preocupação com o futuro ou a insistência em reviver o passado não nos trazem paz. Eles nos mantêm em um ciclo interminável de sofrimento e distração. A ciência moderna, em harmonia com a filosofia estoica, também apoia essa ideia. Estudos sobre atenção plena, ou *mindfulness*, mostram que indivíduos que praticam foco no momento presente tendem a experimentar níveis significativamente mais baixos de estresse, além de uma maior sensação de bem-estar emocional. Quando estamos conscientes do presente, acessamos uma clareza mental que nos liberta das amarras emocionais do passado e das incertezas do futuro. Isso não significa ignorar nossos planos ou aprendizado, mas nos lembra de que o único momento sobre o qual temos verdadeiro controle é o agora. Quantas vezes você já se viu perdido em pensamentos sobre erros passados ou com medo de algo que ainda nem aconteceu? Nossa mente é naturalmente programada para resolver problemas, mas quando ficamos presos em suposições sobre o futuro ou remoendo o que já passou, caímos em um ciclo vicioso que nos desgasta emocionalmente. Isso não apenas drena nossa energia, como também impede que aproveitemos o presente. Pense nas vezes que esteve com amigos ou família, mas estava tão absorto em preocupações futuras que mal prestou atenção às conversas ou momentos compartilhados. A prática da atenção plena oferece uma solução poderosa. Ao invés de se deixar levar por pensamentos ansiosos ou arrependimentos, ela nos ensina a voltar, gentilmente, ao aqui e agora. Isso não é algo que acontece automaticamente, é um exercício contínuo, como o fortalecimento de um músculo que foi negligenciado por muito tempo. Considere algo tão simples quanto lavar as mãos. Normalmente, você faria isso no piloto automático, talvez até pensando em sua lista de afazeres. Mas experimente fazer dessa ação um momento de presença plena. Sinta a água morna, o toque da espuma em sua pele, o som suave da água caindo. Ao prestar atenção aos pequenos detalhes, você começa a experimentar o presente de uma maneira muito mais intensa. Essa prática de atenção plena pode ser estendida a todas as áreas da vida. Enquanto você caminha, em vez de se perder em pensamentos, preste atenção ao movimento dos seus pés tocando o chão, a sensação do vento no rosto. Ao ler um livro, mergulhe nas palavras e na história, sem deixar sua mente vagar. Quando treinamos a mente para focar no presente, rompemos o ciclo de distração e ganhamos uma perspectiva nova e mais profunda de nossas experiências cotidianas. A meditação é outra ferramenta poderosa para viver no presente. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e concentre-se em sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Observe o ritmo natural da sua respiração, sem tentar controlá-lo. Quando sua mente inevitavelmente se desviar para preocupações ou memórias, gentilmente traga sua atenção de volta à respiração. Este simples exercício, praticado regularmente, não apenas acalma a mente, mas também fortalece sua habilidade de estar presente, ajudando a desfrutar mais plenamente cada momento de sua vida. Sêneca, um dos maiores estoicos, capturou essa ideia de forma brilhante quando disse: "O destino conduz aqueles que o aceitam e arrasta os que resistem." Resistir à realidade do presente, seja através da negação ou da preocupação constante com o que não podemos controlar, nos coloca em conflito com a vida. Mas ao aceitarmos o presente,
abraçando cada momento como ele é, encontramos a verdadeira felicidade. Não se trata de uma resignação passiva, mas de uma atitude de aceitação ativa e plena do momento. Pense em quantos momentos preciosos já passaram despercebidos porque sua mente estava presa em outro lugar. Ao aprender a viver no presente, você se permite experimentar a vida de maneira mais rica, mais completa. A felicidade não está em um futuro distante, nem nas memórias do que passou. Ela está aqui, agora, esperando que você a reconheça. A questão é, você está pronto para parar de resistir e, finalmente, viver? Já se sentiu à beira de um precipício, com todas as opções à sua frente parecendo perigosas ou incertas? Essa sensação de paralisia diante do desconhecido é um cenário familiar para todos nós. Seja enfrentando um novo desafio profissional, expressando nossas verdadeiras opiniões ou perseguindo nossos maiores sonhos, o medo é uma sombra constante. Mas e se eu dissesse que o medo, longe de ser uma barreira, pode ser o trampolim mais poderoso para a coragem e o crescimento pessoal? O filósofo estoico Epicteto nos lembra que somente quando enfrentamos nossos medos descobrimos as verdadeiras reservas de força que residem em nosso interior. E essa força, muitas vezes adormecida, só desperta diante da adversidade. Quando nos deparamos com nossos maiores medos e decidimos avançar, não apenas provamos nossa capacidade de resistir, mas também expandimos nossa visão de nós mesmos. Cada vez que desafiamos o que tememos, ultrapassamos os limites do possível e nos aproximamos de uma versão mais forte e resiliente de quem realmente somos. Imagine por um instante os momentos mais decisivos de sua vida. Talvez tenha sido ao mudar de carreira, iniciar um novo relacionamento, ou até mesmo expressar uma ideia ousada em público. Esses momentos provavelmente foram acompanhados de uma sensação profunda de medo, aquele frio na barriga, o coração acelerado. Mas ao enfrentar esses desafios, você se deu conta de que o pavor inicial desapareceu, dando lugar a uma sensação de conquista e crescimento. A verdadeira magia do desenvolvimento pessoal ocorre quando transformamos o medo em coragem, convertendo o que parecia um obstáculo intransponível em uma ponte para novas oportunidades. Porém, vamos ser sinceros, não há nada de errado em sentir medo. Ele faz parte da nossa natureza. O erro está em permitir que ele nos paralise. Pergunte a si mesmo: o que aconteceria se seu maior medo se concretizasse? Muitas vezes, a antecipação de um cenário catastrófico é amplificada em nossas mentes, mas a realidade é bem diferente. O medo, na maioria das vezes, é um gigante que só existe no nosso imaginário, alimentado por incertezas e suposições exageradas. Ao nos aproximarmos dele e olharmos de perto, percebemos que ele não é tão ameaçador quanto parecia. Isso porque o medo é uma ilusão que cresce quando evitada, mas diminui quando confrontada. É importante lembrar que, no coração do medo, muitas vezes reside um grande desejo. O medo de fracassar, por exemplo, frequentemente esconde uma paixão profunda por realizar algo significativo. O medo de ser julgado pode refletir um desejo latente de expressar suas ideias e ser autêntico. E quando reconhecemos esse desejo, descobrimos que o medo é, na verdade, um sinal. Ele nos aponta para onde nossa coragem precisa ser exercida. Um exemplo claro de como o medo pode ser transformado em coragem vem da escritora J.K. Rowling. Antes de se tornar uma das autoras mais renomadas da atualidade, Rowling enfrentou rejeições constantes e lidou com a pobreza, criando sua filha como mãe solteira. Ela poderia facilmente ter sucumbido ao medo do fracasso e desistido de sua jornada. Mas, ao invés disso, usou seus temores como combustível, persistindo até que finalmente foi reconhecida por seu talento. A saga de Harry Potter não apenas transformou sua vida, mas também impactou milhões ao redor do mundo, tudo porque ela decidiu enfrentar seus medos. Esse processo de transformação não é instantâneo, nem fácil. Demanda prática e, acima de tudo, a disposição de sentir desconforto. E é aqui que o estoicismo oferece uma lição valiosa: antecipar o desconforto, aceitar sua inevitabilidade e, ainda assim, seguir em frente. Uma prática estoica eficaz é asterisco premeditatio malorum asterisco, a reflexão sobre os piores cenários. Ao visualizar as adversidades que podem surgir, você se prepara emocionalmente para enfrentá-las. Isso não apenas diminui o poder do medo, mas também fortalece sua resiliência. Agora, convido você a refletir: quais são os medos que têm controlado suas decisões? Medo de fracassar em um novo projeto? Medo de ser rejeitado por ser quem você realmente é? Esses medos são normais, mas se você os deixar dominarem, eles se transformarão em barreiras intransponíveis.
Ao enfrentá-los, você encontrará uma força inesperada dentro de si, capaz de transformar desafios em vitórias e limitações em oportunidades. Portanto, quando o medo bater à sua porta, lembre-se, você tem o poder de decidir. Você pode permitir que ele o impeça de seguir adiante, ou pode usá-lo como um impulso para a coragem. E essa coragem, uma vez cultivada, é o que o levará a lugares que você nunca imaginou alcançar. Afinal, como disse Sêneca, a coragem conduz aqueles que aceitam e arrasta os que resistem. O medo, quando aceito, perde sua força, e a coragem, quando praticada, transforma nossa realidade. Agora, a escolha é sua. Vai continuar permitindo que seus medos o detenham, ou irá transformá-los em combustível para sua jornada de crescimento? Se você escolhe a coragem, deixe um comentário dizendo "Eu escolho a coragem", e faça desse o primeiro passo rumo à sua transformação. Pense no seguinte cenário: você está diante de uma tentação irresistível, seja o desejo de comprar algo novo, de se entregar a um prazer imediato ou de buscar reconhecimento a qualquer custo. Todos já passamos por isso. A mente humana é constantemente puxada entre o desejo intenso e a necessidade de manter o equilíbrio. Mas por que esses momentos são tão desafiadores? Porque nos forçam a confrontar uma das maiores batalhas internas que enfrentamos: a tensão entre o desejo e a moderação. O desejo, quando não moderado, pode nos dominar, pode nos transformar em escravos de nossos impulsos, levando-nos a buscar satisfação em coisas que, no final, são passageiras. Mas o segredo aqui não é reprimir totalmente os desejos, eles fazem parte de nossa natureza. O verdadeiro desafio é aprender a navegar entre o desejo e a moderação, encontrando um equilíbrio que nos permita desfrutar sem nos tornar prisioneiros. O filósofo estoico Cícero capturou essa ideia ao afirmar que a natureza nos deu todas as necessidades do corpo em abundância e sem dificuldade. Ou seja, as necessidades básicas da vida já estão ao nosso alcance. O problema surge quando confundimos necessidade com desejo desmedido, quando acreditamos que ter mais, ou consumir mais, nos trará a felicidade que buscamos. E é aí que caímos na armadilha de nos tornar reféns de uma busca incessante por mais. Para escapar dessa armadilha, os estoicos sugerem um caminho simples, porém poderoso: a reflexão consciente. Quando sentir um desejo intenso, antes de ceder a ele, pergunte-se: eu realmente preciso disso? Esse desejo trará um benefício duradouro ou estou apenas buscando uma satisfação superficial e passageira? Ao parar e questionar a origem do seu impulso, você se distancia do momento de tentação e se reconecta com seus valores mais profundos. Esse pequeno intervalo de reflexão é muitas vezes o suficiente para evitar decisões impulsivas que poderiam te afastar do seu equilíbrio. A sabedoria de Epicteto brilha aqui, quando ele diz: é o homem que tem o que deseja, mais que o que deseja ter. Em outras palavras, a verdadeira satisfação não vem de acumular mais posses ou realizar todos os desejos, mas de aprender a valorizar o que já temos. Quando praticamos a moderação, percebemos que não precisamos de muito para sermos verdadeiramente felizes. Esse exercício constante nos ensina que o valor das coisas não reside em sua quantidade, mas em nossa capacidade de apreciá-las. Essa prática de moderação vai além de evitar exageros. Trata-se de transformar nossa visão sobre a vida. Ao controlar o desejo desmedido, começamos a experimentar algo raro no mundo moderno: a liberdade. Liberdade de viver sem o peso da necessidade constante de querer mais. Liberdade de encontrar alegria nas pequenas coisas, nos momentos simples e cotidianos. Liberdade de ser grato pelo que temos, em vez de focar no que falta. Agora, reflita: quantas vezes você já foi levado por um desejo que, no final, não trouxe a satisfação esperada? Quantas vezes você já acumulou coisas, experiências ou até mesmo reconhecimento, apenas para perceber que ainda sentia um vazio? Isso acontece porque a verdadeira felicidade não reside na aquisição, mas na apreciação. Quando aprendemos a moderar nossos desejos, descobrimos que o que já temos, seja material ou emocional, é mais do que suficiente. O conceito estoico de moderação não é um convite para uma vida de privação, mas sim para uma vida de sabedoria. Saber quando dizer não a si mesmo é um ato de liberdade, não de repressão. Quando você começa a praticar a moderação em suas decisões diárias, você descobre que precisa de menos para ser feliz, e que a vida, em sua simplicidade, oferece mais do que imaginava. Epicteto também nos ensina que riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E essa é uma das lições mais poderosas que podemos aplicar na vida moderna:
onde somos constantemente bombardeados com a ideia de que precisamos de mais para sermos completos. A verdade é que, quanto menos você precisar, mais rico se sentirá. Quanto menos seus desejos governarem suas decisões, mais livre e pleno será o seu caminho. Portanto, da próxima vez que se encontrar diante de uma tentação, lembre-se do equilíbrio que os estoicos defendem. Pergunte a si mesmo se aquele desejo realmente reflete o que você valoriza, ou se é apenas uma resposta a uma necessidade momentânea e superficial. Ao praticar essa moderação, você se tornará o verdadeiro mestre de sua vida, vivendo com menos, mas sentindo-se mais completo. Agora, eu te pergunto, você permitirá que seus desejos continuem controlando suas decisões, ou escolhe o caminho da moderação, experimentando a verdadeira liberdade que vem de precisar de menos? Se você escolhe a moderação, deixe um comentário dizendo "eu escolho o equilíbrio", e faça desse o seu compromisso com uma vida mais plena e consciente. O que diferencia aqueles que alcançam suas metas daqueles que ficam presos em um ciclo de frustração? Em grande parte, é o autocontrole. Não o tipo de autocontrole que reprime emoções ou evita prazeres por medo, mas aquele que te coloca no comando das suas ações, alinhando-as com seus valores mais profundos e objetivos de longo prazo. Os estoicos já sabiam que o verdadeiro poder não reside em controlar o que está fora de nós, mas em dominar o que se passa em nossa mente e coração. Epicteto nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que, ao invés de tentar mudar o mundo ao nosso redor, devemos primeiro dominar a maneira como reagimos a ele. O autocontrole é justamente a chave para esse domínio. Mas como cultivar essa habilidade, especialmente em um mundo que constantemente nos bombardeia com distrações e tentações? O primeiro passo é a autoconsciência. Precisamos identificar os momentos em que falhamos, reconhecer nossos gatilhos emocionais e comportamentais e entender o que nos leva a perder o foco. Pergunte a si mesmo: quais são os momentos em que mais me deixo levar pelos impulsos? Onde, na minha rotina, perco o controle sobre minhas ações? Esse processo de reflexão constante é fundamental para começar a trabalhar o autocontrole de maneira efetiva. Uma vez que identificamos essas áreas de vulnerabilidade, a próxima etapa é a preparação estratégica. Aqui entra uma prática fundamental dos estoicos: a pré-visualização das dificuldades. Em vez de esperar que os desafios nos surpreendam, podemos antecipá-los mentalmente. Isso nos permite planejar, em detalhes, como queremos reagir quando a tentação ou a adversidade surgirem. Essa técnica estoica é poderosa porque treina sua mente para estar preparada. Pense por um momento em como seria enfrentar uma situação negativa e inesperada sem qualquer preparação. Imagine, por exemplo, que você está no trabalho e, de repente, seu chefe te pede para entregar um relatório urgente em 1 hora. Você não se sente preparado, e o pânico toma conta. Nesse cenário, sem um plano, sua mente entra em espiral, o estresse domina suas ações e seu desempenho é prejudicado. Agora, visualize uma abordagem diferente. Imagine que, em seus momentos de reflexão diária, você já se preparou mentalmente para enfrentar uma situação semelhante. Você visualizou, em detalhes, o cenário desafiador, sentiu o nervosismo inicial, mas também imaginou a si mesmo tomando um momento para respirar fundo, organizando seus pensamentos e agindo com clareza. Agora, quando a situação realmente acontece, você se sente mais calmo. Já treinou sua mente para isso. O pânico não te domina porque você já sabe como reagir. Seu autocontrole, desenvolvido por meio da prática antecipada, transforma a crise em uma oportunidade de mostrar resiliência. Isso é mais do que uma simples técnica mental. É uma forma de treinar sua mente para ser proativa em vez de reativa. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos." Esta frase captura a essência do autocontrole. As circunstâncias podem ser imprevisíveis, mas sua reação a elas é algo que você pode treinar, melhorar e dominar. Agora, pense em como isso pode se aplicar a outras áreas da sua vida. Talvez você esteja tentando seguir uma dieta, mas se vê constantemente sucumbindo a desejos de alimentos pouco saudáveis. Em vez de simplesmente lutar contra o desejo quando ele aparece, experimente a pré-visualização das dificuldades. Imagine-se diante de uma situação em que um doce ou lanche tenta te seduzir e visualize como você lidará com isso. Veja-se rejeitando o impulso inicial, lembrando-se dos seus objetivos maiores e tomando uma decisão consciente. Ao treinar essa cena repetidamente em sua mente, você se condiciona a responder de maneira mais controlada quando a situação real ocorrer.
Isso também vale para emoções intensas como raiva ou frustração. Se você sabe que certas situações tendem a te tirar do sério, como um colega difícil no trabalho ou uma crítica inesperada, visualize essas cenas antes que aconteçam. Treine mentalmente como gostaria de responder. Quando você finalmente enfrenta esses momentos, já estará mais preparado para reagir com calma e racionalidade, em vez de ceder ao impulso de responder com agressividade ou ressentimento. O autocontrole não é uma habilidade que surge da noite para o dia, mas sim uma prática contínua e deliberada. Quanto mais você treina sua mente para antecipar e planejar suas reações, mais se fortalece essa habilidade. E, ao longo do tempo, você se torna cada vez mais dono de si mesmo, capaz de enfrentar qualquer desafio com serenidade e clareza. Ao cultivar o autocontrole, você não apenas melhora seu desempenho em situações estressantes, mas também aumenta sua confiança. Você começa a confiar mais na sua capacidade de lidar com qualquer coisa que a vida jogue no seu caminho. Cada vez que escolhe a calma em vez da reação impulsiva, você fortalece essa confiança e constrói uma fundação sólida para o seu sucesso pessoal e profissional. Agora, te pergunto, como você lida com situações de alta pressão? Você deixa suas emoções tomarem conta ou já começou a praticar o autocontrole de forma consciente? Se esta última é sua resposta, compartilhe nos comentários dizendo "Eu escolho o controle" e faça disso um compromisso para dominar seus desafios com serenidade e foco. Já parou para pensar como a empatia pode transformar vidas, inclusive a sua? O filósofo estoico Sêneca nos oferece uma profunda reflexão ao afirmar: nenhum homem pode ter uma vida feliz se preocupa-se apenas consigo mesmo e não com seus semelhantes. Nessa frase simples, mas poderosa, ele nos lembra de algo essencial. Nossa felicidade está inextricavelmente conectada com as pessoas ao nosso redor. O bem-estar individual e coletivo são interdependentes, e é na prática da empatia que encontramos o equilíbrio necessário para viver em harmonia com o mundo. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira felicidade não é alcançada pela busca egoísta de satisfação, mas através do cuidado e da consideração pelos outros. Vivemos em uma sociedade, e nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de entender e compartilhar seus sentimentos, é o que constrói as pontes que nos conectam. A empatia é o cimento que solidifica essas pontes, permitindo que o fluxo de gentileza, compreensão e apoio flua em ambas as direções. Pense em algum momento da sua vida em que você colocou o bem-estar de outra pessoa acima do seu próprio. Talvez tenha sido aquele dia em que, apesar de estar sobrecarregado, parou tudo para ajudar um amigo em apuros. Ou quem sabe, foi o momento em que, com um simples gesto de escuta atenta, aliviou o fardo emocional de alguém. Não é uma sensação profundamente satisfatória? Esse é o poder transformador da empatia. Ao aliviar o peso de outra pessoa, você também experimenta uma leveza interna, uma sensação de propósito e conexão que, muitas vezes, não conseguimos ao perseguir apenas nossos próprios interesses. A conexão humana como base do crescimento pessoal. A empatia é mais do que um ato de bondade ocasional. Ela é uma habilidade essencial para o desenvolvimento pessoal e para o florescimento de nossas relações. Quando nos colocamos no lugar do outro, ampliamos nossa percepção sobre a vida. Passamos a enxergar o mundo de diferentes ângulos, enriquecendo nossa própria experiência. Essa expansão da perspectiva não apenas fortalece nossas relações, mas também nos torna pessoas mais resilientes e compassivas. Os estoicos, particularmente Marco Aurélio, refletiram bastante sobre essa interconexão. Em suas meditações, ele lembra constantemente que somos todos parte de um todo maior, uma comunidade global de seres humanos. Quando agimos apenas em nosso próprio interesse, quebramos esse laço que nos une. Mas ao praticar a empatia, ao mostrar gentileza mesmo em pequenos gestos, reafirmamos nossa participação nesse todo, e a sensação de isolamento que tantos de nós enfrentam começa a se dissipar. Agora, considere o impacto da empatia em suas interações diárias. Como você se sente quando alguém mostra um interesse genuíno por seus problemas? Quando uma pessoa vai além de palavras superficiais e realmente se conecta com sua experiência emocional. Essa sensação de ser visto e ouvido é uma das mais profundas necessidades humanas. A empatia tem o poder de criar esse espaço, de fazer com que as pessoas sintam que suas dores e alegrias importam. E quando oferecemos essa conexão aos outros, ela inevitavelmente volta para nós. Como um ciclo virtuoso, cada ato de empatia gera mais bondade e compreensão no mundo, fortalecendo as redes que sustentam nossa vida emocional e social. A empatia como ferramenta de transformação social. Além dos benefícios pessoais, a empatia tem um poder extraordinário de transformação social.
Pense nas vezes em que pequenas tensões poderiam ter escalado em conflitos maiores se alguém não tivesse dado o primeiro passo em direção à compreensão. Ao nos colocarmos no lugar dos outros, especialmente em situações de desentendimento ou conflito, desarmamos a tensão e abrimos espaço para o diálogo. A empatia nos permite enxergar além das ações e palavras, para entender as motivações e emoções subjacentes, criando um terreno fértil para soluções verdadeiramente humanas. Isso se aplica tanto às relações pessoais quanto aos desafios sociais mais amplos. A prática da empatia é uma poderosa ferramenta de liderança, capaz de transformar equipes, organizações e até mesmo sociedades. Líderes que conseguem enxergar as necessidades de seus seguidores e responder a elas com empatia ganham não apenas respeito, mas também um compromisso profundo de suas equipes. Em um nível mais amplo, a empatia também é essencial para construir sociedades mais justas e equitativas, onde as vozes marginalizadas sejam ouvidas e respeitadas. Como praticar a empatia no dia a dia? Você pode estar se perguntando: como posso aplicar isso na minha vida cotidiana? A prática da empatia não requer gestos grandiosos. Começa com pequenas ações, que, embora simples, têm um impacto profundo. Um sorriso genuíno para um desconhecido, reservar alguns minutos para ouvir um colega que está passando por dificuldades, ou até mesmo oferecer palavras de encorajamento para alguém que está lutando com desafios pessoais. São esses pequenos gestos que constroem um ciclo de bondade e conexão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Experimente, nos próximos dias, cultivar conscientemente a empatia em suas interações. Tente ver o mundo pelos olhos das pessoas ao seu redor. Imagine suas lutas, suas alegrias, suas dúvidas. Quanto mais você fizer isso, mais fácil será se conectar com os outros em um nível mais profundo. Ao colocar a empatia em prática, você não só transforma a vida daqueles que cruzam seu caminho, mas também fortalece o seu próprio bem-estar emocional e mental. Como Sêneca nos lembrou, nosso bem-estar está profundamente ligado ao bem-estar dos outros. Cada ato de empatia que você realiza é um passo em direção a uma vida mais rica, mais significativa e mais feliz. Se você deseja viver em um mundo mais compassivo e unido, lembre-se de que esse mundo começa com você. Compartilhe nos comentários como você pratica a empatia em sua vida e inspire outras pessoas a fazer o mesmo. O estoicismo nos convida a abraçar uma verdade transformadora. Amor fati o amor pelo destino. Esse princípio, mais do que uma simples aceitação resignada dos eventos, nos ensina a encontrar valor em cada aspecto da vida, das mais doces vitórias aos reveses mais dolorosos. Os estoicos acreditavam que o crescimento pessoal não surge apenas nas situações favoráveis, mas principalmente nas adversidades. E é exatamente nessas adversidades que o amor fati se torna uma das lições mais poderosas para a nossa evolução. Amor fati na prática. Crescimento através da aceitação. Quando nos deparamos com obstáculos, nossa primeira reação costuma ser de resistência ou frustração. Queremos que as coisas sejam diferentes. Lutamos contra as circunstâncias, como se isso pudesse mudar o curso dos eventos. Mas, como ensinou Sêneca, não importa quanto tempo dure a peça de teatro, mas quão bem ela é desempenhada. Essa metáfora nos lembra que não temos controle sobre a duração ou os eventos externos de nossa vida, mas temos controle sobre como reagimos a eles. E é exatamente nesse ponto que reside o poder do amor fati. Praticar o amor fati não significa aceitar passivamente tudo o que acontece. Pelo contrário, é uma atitude ativa, em que você toma as rédeas da sua narrativa pessoal, transformando cada dificuldade em um trampolim para algo maior. Quando vemos cada evento, bom ou ruim, como uma oportunidade de crescimento, reconfiguramos a nossa mente para enxergar o mundo de uma forma mais construtiva e menos reativa. Isso é mais do que aceitar o destino, é aprender a amar cada parte dele, e enfrentar desafios com significado. Para aprofundar esse conceito, pense nas palavras do psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores do Holocausto. Em seu livro Em Busca de Sentido Frankl nos oferece uma perspectiva crucial sobre como podemos encontrar propósito nas adversidades mais severas. Ele nos diz: quando não podemos mudar uma situação, enfrentamos o desafio de mudarmos a nós mesmos. Esta citação encapsula o espírito do amor fati. Não podemos controlar tudo o que acontece em nossas vidas, mas podemos decidir como responder a isso. Frankl encontrou sentido e propósito mesmo nos ambientes mais desumanos, mostrando que a verdadeira força vem de dentro. Aqui reside uma das lições mais profundas do estoicismo. Quando enfrentamos os desafios com senso de propósito,
Eles deixam de ser fardos insuportáveis e se transformam em fontes de aprendizado. Franco, assim como os estoicos, compreendia que não somos definidos pelas circunstâncias, mas pela maneira como reagimos a elas. E essa transformação de perspectiva é a chave para viver uma vida de resiliência e significado. Resignação ativa, uma nova perspectiva sobre os desafios. Praticar o amor fati é uma forma de nos libertarmos da mentalidade de vítima, aquela que constantemente pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Ou o que fiz para merecer isso? Esses pensamentos são comuns, mas nos aprisionam em um ciclo de autopiedade. O estoicismo nos desafia a substituir essas perguntas por outras mais empoderadoras. Que lição posso aprender com isso? Ou como isso pode contribuir para o meu crescimento? A partir dessa nova perspectiva, os eventos que antes nos pareciam injustos ou insuportáveis se tornam oportunidades de desenvolvimento. Imagine, por exemplo, que você enfrente uma grande decepção profissional. Em vez de se deixar abater e lamentar o insucesso, pergunte-se: o que posso tirar dessa experiência que me tornará mais forte no futuro? Quando você muda o foco para o aprendizado, cada revés se torna uma preparação para algo maior. E não há exemplo mais claro dessa mentalidade do que o dos grandes estoicos, que viam cada desafio como uma chance de aprimorar suas virtudes, especialmente a resiliência e a paciência, transformando obstáculos em oportunidades. Essa mudança de perspectiva é mais do que um truque mental, é uma transformação de vida. Cada obstáculo se torna um degrau em sua jornada pessoal. Quando praticamos o amor fati, começamos a ver a vida de forma diferente, não mais uma série de problemas a serem evitados, mas uma sequência de desafios que nos fortalecem. A famosa citação de Marco Aurélio: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho, reflete esse espírito. O que inicialmente parece nos bloquear, na verdade, nos guia para o crescimento. Ao aplicar o amor fati no seu cotidiano, comece a reinterpretar os acontecimentos de um ângulo mais positivo. Quando algo inesperado e desagradável acontecer, faça uma pausa. Respire fundo e pergunte a si mesmo: como isso pode me ajudar a ser uma pessoa melhor? Com o tempo, essa prática se torna um hábito. Você começa a ver os desafios como oportunidades de ouro para expandir sua resiliência, sua sabedoria e sua força de caráter. Aceitação e ação, o equilíbrio estoico. É fundamental lembrar que o amor fati não é uma desculpa para inação ou complacência. Amar o destino é também agir de acordo com os nossos valores, mesmo nas situações mais desafiadoras. Quando aceitamos as circunstâncias e ao mesmo tempo nos comprometemos a extrair o máximo delas, criamos um equilíbrio poderoso entre aceitação e ação. Isso nos torna protagonistas ativos de nossa vida, não apenas espectadores passivos. Então, da próxima vez que a vida lhe apresentar um revés, lembre-se de que você tem o poder de transformar essa experiência em algo de valor. Você não é apenas uma vítima do destino, mas um co-criador da sua realidade. O amor fati é uma declaração de liberdade. Liberdade para escolher como você responde aos desafios e como transforma esses momentos em oportunidades de crescimento. Imagine que todas as manhãs você acorda com o coração repleto de gratidão. Ao abrir os olhos, você não só reconhece, mas celebra cada aspecto da sua vida, desde o simples ato de respirar até o conforto da cama em que repousa e o aroma revigorante do café da manhã. Este não é um agradecimento superficial pelos bens materiais ou pelo sucesso momentâneo, mas uma apreciação genuína pela própria dádiva da vida. Como seria a sua vida se você substituísse o desânimo de levantar cedo por um agradecimento profundo por mais um dia para viver? Imagine o impacto dessa prática contínua em sua perspectiva. A gratidão tem o poder de transformar a forma como vivemos. Em vez de focar nas deficiências ou nas dificuldades do dia, começamos a perceber a abundância que já está presente em nossas vidas. Essa mudança não apenas ilumina nossos dias, mas também fortalece nosso bem-estar emocional, independentemente das circunstâncias externas. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos lembra: não é o que você tem, mas como você aproveita o que tem, que faz a diferença. Este ensinamento é a chave para desbloquear uma vida de satisfação duradoura. Não é sobre o que possuímos, mas sobre como escolhemos experimentar e valorizar o que temos. Praticar a gratidão pode parecer simples, mas seu impacto é profundo e transformador. Comece incorporando pequenos momentos de agradecimento em sua rotina diária. Aprecie a maciez dos lençóis que envolvem seu corpo, o som dos pássaros ao amanhecer ou o calor do sol na sua pele. À medida que você se dedica a essa prática,
Começará a descobrir uma fonte constante de alegria nas pequenas coisas que antes passavam despercebidas. A beleza da gratidão está em sua capacidade de contagiar. Quando você expressa agradecimento, não apenas transforma sua própria perspectiva, mas também influencia positivamente aqueles ao seu redor. Seu sorriso e sua apreciação pela vida podem inspirar os outros a valorizar o que têm e a criar um ambiente de positividade e conexão. Para aprofundar a prática da gratidão, considere adotar algumas estratégias simples e eficazes. Dedique alguns minutos todas as manhãs para escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Refletir sobre essas coisas ajuda a começar o dia com uma mentalidade positiva e apreciativa. Outra estratégia é a gratidão consciente. Sempre que vivenciar algo agradável, como uma refeição deliciosa ou um momento de tranquilidade, tome um instante para saborear a experiência e agradecer por ela. Essa prática transforma momentos cotidianos em experiências significativas. Essas estratégias não são apenas técnicas para melhorar o seu dia, mas também práticas de vida que fortalecem a mentalidade estoica de aceitação. Os estoicos nos ensinaram que aceitar a vida como ela é, sem desejo de que fosse diferente, é a chave para encontrar paz interior. A gratidão intensifica essa aceitação, ajudando-nos a manter uma perspectiva equilibrada e positiva. Sêneca, outro grande pensador estoico, sabiamente afirmou: não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. Quando cultivamos a gratidão, enchemos nossas vidas com uma energia positiva que não só melhora nosso bem-estar, mas também enriquece os relacionamentos ao nosso redor. Cada ato de agradecimento, por menor que seja, contribui para uma vida mais plena e significativa. Agora, desafio você a incorporar a gratidão em sua vida cotidiana. Comece agradecendo pelas pequenas coisas e observe como isso transforma sua experiência diária. Quero ouvir de você. Deixe um comentário com suas reflexões sobre como a gratidão impactou sua vida ou, se preferir, apenas diga gratidão para que eu saiba que assistiu até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo inspirador. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando ensinamentos que transformam vidas. E, se você está interessado em aprofundar ainda mais no estoicismo, confira os 2 vídeos recomendados que trazem mais sabedoria estoica para a sua jornada. Obrigado por assistir e até a próxima!